A gente vai abordar sobre como os produtos licenciados e a magia dos personagens te ajudam a vender mais. E para isso, vamos ter aqui ao palco 4 especialistas para contribuir nesse bate-papo. Então, eu convido ao palco Heitor Nogueira, diretor comercial da Redibra. Fique à vontade. Convido o Bruno Pranzetti Lima, diretor executivo da Papelaria de Brinquedo. Bem-vindo, Bruno. Fique à vontade. Fernanda Abreu, vice-presidente de licenciamento e agenciamento da Endemol Shine Brasil. Bem-vinda, Fernanda. Bom, e teremos a Marici Ferreira como mediadora. A Marici é CEO do EP Grupo. Bem-vinda. Marici esteve aqui conosco ontem. Pessoal, bom bate-papo para vocês. Oi. Marici, deixo em suas mãos aí, tá bom? Ótimo, obrigada. Nossa, pessoal, é demais de bom, tá? Falar de marcas e personagens com vocês e vamos lá. É um assunto que eu amo. Eu trabalho há 25 anos nesse mercado de brinquedos e de licenciamento de marcas. E temos aqui pessoas incríveis para falar junto com a gente. E vamos começar, né? Acho que quer falar um pouquinho de você, Heitor. Acho que é legal para eles conhecerem. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Vou nesse aqui. Obrigado, alô. Obrigado, Marici. Obrigado, Abrim, pelo convite. Sou Heitor, trabalho com licenciamento há quase 14 anos. Na Redibra estou há 12. A Redibra é uma agência de licenciamento de marcas. Aí temos mais de 60 anos. Fomos pioneiros nesse mercado. Olá, meu nome é Bruno. Eu sou sócio fundador e diretor executivo da Papelaria de Brinquedo. Nós atuamos no mercado há aproximadamente 5 anos. Atuando com materiais pedagógicos, livros, brinquedos. E eu vim aqui hoje passar um pouco da minha experiência para tentar ajudar um pouco os senhores. Boa tarde, meu nome é Fernanda, sou responsável hoje na Endemol Shine Brasil. A Endemol é uma produtora, nós temos conteúdos na televisão com Masterchef, Big Brother, cuidamos de outras marcas terceirizadas. Estou no mercado de licenciamento há 20 anos. Prazer, viu, gente? Eu achei que era um neném. Caraca, não é? Eu achei que era também. Agora não está funcionando o microfone ainda, tá? Alô, alô. Não está. Então, vamos lá, vamos falar. Eu vou perguntar primeiro para você, Heitor, se você puder emprestar o microfone a ele, sobre os produtos licenciados, como é que eles podem ajudar o lojista a atrair mais clientes e aumentar o tráfego nas lojas, que eu acho que isso é bacana. Legal, obrigado. Acho que eu vou tentar aqui, de uma certa forma, hoje, não responder o óbvio ou com obviedade as respostas, né? A semana passada eu estava lendo no LinkedIn um artigo do Simon, que Simon Phillips já foi presidente da Disney, da Moonbug, etc. E ele fala que o licenciamento são 3 Cs, que é conteúdo, comunidade e consumo. E eu acho que o licenciamento aqui, dessa resposta, vai trazer o ponto da comunidade. Porque o licenciamento, você tem que pensar no fandom. O que é o fandom? É o kingdom, né, que é o reino do fã. Então, assim, o licenciamento ele vai trazer para a loja o fã. Então, são os otakus, né? São as pessoas que gostam dos jogos de carta, gostam de quebra-cabeça, de colecionáveis, de carrinhos, de bonecas. Então, acho que o licenciamento, mais do que você ter o personagem na loja, ou o produto na loja, é quais fãs ele vai atrair para a sua loja. Então, acho que esse é um ponto muito importante que eu queria colocar aqui agora. Tá ótimo. E, Bruno, eu queria perguntar para você, como é que você cria, dentro da loja, né, uma experiência que possa entreter os consumidores junto com os personagens e aí, provavelmente, tornando a loja mais atrativa para o consumidor. Se você tem esse panorama dentro da sua loja, como é? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer
para atrair melhor esse cliente é entender quem que é esse cliente. Se você não sabe para quem você está vendendo, você não pode trazer o produto que vai fazer sentido para esse seu cliente. Portanto, você vai estar desperdiçando energia, tentando várias e várias formas, trazendo os personagens que às vezes um é desconexo com o outro e não otimizando a sua venda. Como que se dá isso? Entendendo primeiro quem que é a persona da sua loja. A pessoa que está vendendo, ela traz um conjunto de valores, um público-alvo que ela busca atingir. Portanto, ela entendendo melhor quem é esse cliente, ela pode ir nos produtos licenciados, ver aqueles produtos licenciados que comunicam melhor com os valores do seu cliente e, com isso, trazendo produtos que a pessoa já deseja comprar. E isso faz total diferença para você ter à disposição os produtos dentro da sua loja para vender mais. Tá ótimo. Fernanda, dentro da feira aqui de brinquedos, como é que você consegue, a Endemol consegue atrair o lojista para os produtos licenciados com as marcas da própria Endemol? Então, na verdade, a gente sempre propõe ações aqui na feira, né? A feira é muito rica, né, Má? Tem muitos personagens e então a gente sempre propõe para eles uma exposição e uma ativação. Então, depende do espaço do cliente e do que a gente consegue trazer. Então, a gente traz personagens, a gente traz influenciadores, a gente traz ações dentro do stand. É assim que a gente começa a se diferenciar. Tá ótimo. A concorrência é dura, que a gente sabe, né? Porque é boa. É boa. É boa. Fala a verdade. A gente andando na feira, vê todo mundo aí ao vivo, aqueles influenciadores, é uma loucura. Heitor, quais são as estratégias recomendadas para os lojistas maximizar as vendas dos produtos licenciados, especialmente em datas comemorativas e os lançamentos? Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu acho que assim, se você analisar agora que teve Olimpíadas, campeonato de surf lá, se você analisar os surfistas profissionais, os que obtêm as melhores notas são aqueles que entendem e começam a remar antes da onda começar a se formar. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta vocês aqui, como pessoas do negócio, ficarem sabendo das novidades ou dos aniversários dos personagens junto com o consumidor final, porque já está tarde. Então, acho que o importante é vocês estarem em contato com meios de comunicação, redes sociais que vão te antecipar essas informações. Por exemplo, tem o site da EP Grupo. Tem que entrar lá no site da EP Grupo, lá vai ter lançamentos, calendários de filmes, etc. Não adianta vocês decidirem que vão comprar um personagem ou outro para ter na loja, quando sair o trailer do filme para todo mundo ver. Isso tem que ser antecipado. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto e nós, como marca, né, como agência, a gente fala isso com os licenciados aqui, com as indústrias. O que a gente vai fazer, se vai ter uma campanha de PDV, se vai ter comunicação para a data comemorativa. Então, é cobrar o representante que te atende, né, e falar, olha, a marca vai fazer algo? O que eles vão divulgar? Como eu posso surfar a onda da marca? Acho que esse é o segundo insight, são esses dois insights. Antecipar a onda e também usar da força da marca para surfar essa onda junto com vocês. Comunicar. Então, aproveitem, sabe por quê? Os agentes, aqui nós temos 2, né? Donos de marcas também, todos eles estão preparados para ajudar as lojas. A vocês até a saberem mais. Como ele falou de EP Grupo, na EP Grupo realmente a gente antecipa as tendências porque é o nosso papel, mostrar todas as marcas e séries que vão acontecer, ou filmes, ou até marcas que estão acontecendo, e todos acompanham. Então, é importante que vocês entendam e saibam antecipadamente que vai ter o filme do Stitch em junho, que vai ter o Smurfs em julho, e assim vai. É em maio o Stitch, tá? Não é em junho. E aí vai. Mas eu sei todas as marcas e as datas, eu também não sei, eu também às vezes vou olhar. Então é importante que vocês saibam. É muito legal. A gente até tinha falado disso. Não, e antes da feira, né, agora pré-feira,
A gente faz um monte de convenção de vendas com os licenciados e compartilha com eles o calendário anual da personagem, o que vai ter de investimento, etc. Então, eles têm as informações, precisa pedir para eles. Bruno, como é que você faz, né, os lojistas podem destacar os produtos licenciados em suas lojas até para aumentar as vendas e o engajamento do cliente? Você tem alguma estratégia para fazer? Então, as estratégias funcionam da seguinte forma. Primeiro, é necessário ter uma comunicação direta com o seu cliente, você entendendo quem é o cliente, fazendo essa comunicação na linguagem do seu cliente, porque muitas vezes o seu cliente ele pertence a determinado grupo, então faz sentido você utilizar o aspecto visual da sua loja, identificando com os aspectos de estilo de vida do seu cliente. Então, nós modificamos os nossos sites para poder estar atendendo uma data comemorativa, sempre começando uma contagem até aquela data antes do prazo. Uma dor que o lojista ele sente muito é a parte de código dos sites. Muitas vezes você tem que ser mais programador do que vendedor na hora de você lidar com o seu próprio site. Então, a fabricação de um banner mais adequado para aquela data, de uma forma que o cliente, a hora que ele entra no seu site, ele já percebe, opa, esse tema está em alta, era isso que eu estava procurando. Você já teve lá atrás todo um esforço de comunicação, de divulgação em rede social, de tráfego pago, para trazer o cliente até o seu site. Aí ele chega lá no seu site, ele se sente perdido, as cores elas não comunicam bem. Portanto, o site, para o lojista online, ele é o principal fator, ele é o cartão de visita. Portanto, alinhado à estratégia de personagens, muitas vezes esse site ele vai ter que ter uma paleta de cores que pertence àquele nicho. Por exemplo, eu estou dentro do grupo de brinquedos infantis. A paleta de cor do meu site, a hora que o cliente acessa esse site, ele vai perceber que ali tem cores que normalmente fazem parte do nicho infantil. E os personagens, eles carregam todas essas temáticas de cores. Então, o que o lojista pode fazer, principalmente, se ele não é de nicho de personagem, ele pode criar uma categoria específica para os personagens. Dependendo da quantidade de personagens e da variedade que ele tem dentro do site, ele vai criando subcategorias. Então, o cliente, ao acessar esse site, ele está interessado naquele tema, ele já viu que vai lançar um filme, ele está atrás, de repente o filho dele vai fazer um aniversário daquele tema. Então você, como lojista, você estando preparado, tendo uma área específica dentro do seu site, disponível para a hora que o cliente chega lá, ele não ficar perdido, ele entrou no site, ele fala, opa, é esse tipo de produto que eu estou procurando, eu estou no lugar certo. A paleta de cores, ela está me contando isso. Aí ele tem a seção de personagens. Ele vai lá, clica, consegue escolher os personagens. Tem toda uma organização. Isso faz o cliente fazer uma maior conversão. Ele vai permanecer por mais tempo no seu site. Ele vai lembrar do seu site, porque no momento que ele foi lá, ele foi acolhido, ele se reconheceu naquela paleta de cores. Isso permitindo o lojista vender mais. Tá, me fala de você um pouquinho, da sua loja, onde é, o que você faz exatamente, até para as pessoas te conhecerem. Então, a nossa loja, nós começamos ela há 5 anos atrás, vendendo online. Até hoje, nós permanecemos vendendo online. Até a história de personagem mesmo. Quando nós decidimos entrar nesse nicho, nós já tínhamos uma intuição que os personagens eles tinham uma atração de venda maior. Portanto, baseado
no nosso público, nós trouxemos personagens que faria sentido vender para o nosso público. Aí nós trouxemos princesas, heróis, bombeiros, policiais, e trouxemos isso para vender para o nosso público. A primeira caixa que chegou dos produtos, eu vendi na primeira semana. Era mais ou menos outubro de 2020, chegando perto do Natal. E quando foi dezembro, na sala de casa eu não sabia mais onde estava o sofá, de tanta caixa de personagem que tinha dentro. E isso nos fez perceber que esse mundo de licenciados, ele tem, assim, uma força por si só. A pessoa que vai atrás de um personagem para comprar, ela já está decidida a comprar. Ela quer daquele personagem específico. E você, estando preparado para atender esse cliente, você vai, sabendo qual que é o seu perfil do cliente, trazendo aqueles personagens que fazem sentido, com certeza você vai sair na frente da sua concorrência. Tá bom. Fernanda, me fala um pouquinho, além do apelo emocional dos personagens, que geram nos consumidores, né, que eles têm o desejo de ter, como é que você vê a adaptação deles nos produtos físicos e também nas experiências imersivas? Tá. Eu vou pegar um pouquinho da fala do Bruno e do Heitor, que eles trouxeram, que é sempre a gente já está se comunicando com um grupo que já gosta daquele personagem, que já faz sentido para eles aquele personagem. Então, quando você já tem esse público, você tem que trazer tudo que tem naquele personagem, aquela identidade, aqueles valores para o produto. Então, você não pode só simplesmente transferir uma estampa, você tem que trazer a identidade daquele personagem, daquela marca. Claro, às vezes a gente não consegue fazer grandes adaptações, mas algum significado, alguma sinergia com o personagem você tem que trazer para que o produto tenha sentido de ser licenciado. E quando a gente fala de experiências, hoje experiências estão muito fortes, né? As pessoas precisam de conexão, elas gostam de conexão, elas querem estar junto com aquele grupo, com aquela comunidade, com aquela marca, com aquele personagem. Então, se você conseguir trazer um produto que gere experiência, ou quando você vai fazer vendas no seu ponto de venda, ou numa feira, trazer experiência junto com esses personagens, com certeza vai agregar bastante nas vendas. Tá. Heitor, me fale um pouquinho sobre a diferença de um produto não licenciado e um produto licenciado dentro de uma loja. Como é que você enxerga isso? Fala para o lojista. Olha, acho que já comprou um pãozinho na padaria? Não tem história, né? Vender um produto licenciado tem uma história por trás. Como o Bruno disse, a criança ela já entra na loja decidida ao personagem que ela quer. E você oferecer a história, o brincar, a emoção que ela vai sentir em casa, em abrir o produto, esse é o diferencial. Acho que o licenciamento ele traz, né? Ali do que um produto que não tem marca. A minha filha, pelo menos em casa eu tenho, não adianta. Eles sabem o que é original, o que é do personagem. Não adianta. Né? Se o vô, a avó, o tio compra errado, não brinca. Eles sabem. Né? E acho que tem um outro ponto importante, né, do personagem que faz muita conexão, é vocês olharem o que outros segmentos estão fazendo com aquele personagem também, porque tudo isso gera conexão e emoção. Né? O brinquedo ele vai também ser uma continuação de um evento que está tendo no shopping, daquele personagem. Então, acho que essa é um pouco da diferença, a emoção. É vocês não comoditizarem o produto. Vocês não podem tratar o personagem como commodity. Na palestra passada aqui, o palestrante estava falando em... Quando o cliente entra decidido, o vendedor, se ele ficar quieto, já está vendido. Ele estava falando isso. Muitas vezes o vendedor atrapalha. Né? De falar alguma bobagem atrapalha. Então, é emoção. É o aspecto emocional da coisa. Ótimo. Bruno, como é que hoje um lojista pode vender um produto licenciado, né, para aumentar suas vendas? Como é
que é feito, como é que você pensa de um produto não licenciado dentro da loja? Então, eu como lojista, eu trabalho tanto com os produtos licenciados quanto os produtos não licenciados. Eu percebo que os produtos licenciados, sim, eles têm um apelo de venda maior, só que isso, muitas vezes, ele pode agregar valor até ao produto não licenciado. A pessoa, às vezes, ela vai atrás de um produto licenciado e ela tem a variante que não é licenciada. E, muitas vezes, ela cai naquela pesquisa através de uma palavra-chave, de um personagem, e chegando no site, ela acaba levando até o produto não licenciado. Então, o poder dos produtos licenciados, ele é muito forte para trazer as vendas. Inclusive, ano passado, eu estive aqui na feira, né? Eu fechei negócio com uma das empresas que estava aqui, a Brinquearte, a Tabita. Inclusive, ela vai estar num painel aqui amanhã. E, assim, o apelo dos produtos que ela trouxe para o meu site foi tão forte que hoje eu estou em carência desses produtos. Eu comprei os produtos, vendi tudo, tem os clientes lá na loja pedindo e eu não tenho o produto para fornecer porque eu já vendi tudo. Então, esse apelo é muito forte. É assim, se ninguém quer ter problema, ninguém quer ter dor de cabeça. Mas se for para ter algum problema, alguma dor de cabeça, esse é o problema e a dor de cabeça que nós desejamos. Tá ótimo. Então vamos lá, gente. É uma delícia a personagem, né? Fala a verdade, todos. Eu tenho vontade de ter. Quando eu vejo aqui, eu falo assim, qual é o melhor? Eu não sei dizer qual é o melhor, tá? Eu sei que tem muitos e são muito bons, são muitos bons e estão todos no mercado. E vocês acho que sabem qual é e quais escolherem. Eu acho que uma coisa importante de falar é que o seu balconista ou a sua pessoa que está dentro da loja é de grande importância que ela entenda o produto que está na loja. Qualquer que seja o personagem, ou até produto sem personagem. É que você tem um site, você não tem uma loja física, né, Bruno? Isso, é um site. É diferente. Acho que aqui a maioria, não sei, são lojistas. Quem tem loja física aqui? Tem outro comportamento, né? Porque uma loja física você tem que atender o consumidor e hoje tem até um sofrimento, né? De uma loja física, tem que estar rebolando para trazer o consumidor para dentro. Mas eu acho que o apelo do personagem ajuda demais. Pede para os agentes o personagem ao vivo, vai lá fazer uma brincadeira. Eu lembro uma palestra que eu fui uma vez que o rapaz falou assim, eu acho que vocês têm que inaugurar a loja todo dia, a loja física. Todo dia tem um monte de gente na porta, colocar personagem andando, porque todo dia é dia de festa, vai vender muito, porque na inauguração vende o triplo do que vende num dia normal, não é? Então, vamos pensar nisso, que legal. Vamos lá, agora para todos vocês, e aí vocês respondem quem quiser responder, quais são as melhores formas de vocês criarem campanhas de marketing para promover os produtos licenciados? Acho que o Heitor talvez fale um pouquinho disso, né? Eu já falei um pouco, né, dizendo que acho que é importante vocês estarem conectados com as licenças, né, com os licenciados, com as indústrias, porque eles sabem o que a gente vai fazer. Então, acho que isso é importante, né, para vocês fazerem as campanhas de marketing. As marcas, a gente muitas vezes tem o budget que a gente destina especificamente para essas ativações. Então, acho que isso é algo que eu diria para vocês. Façam essas conexões com os licenciados. E aí tem um ponto que eu queria só fazer um gancho ao anterior. Como experiência também, não é só ter a loja linda, bonita, maravilhosa. Quantas vezes, e aqui acho que todo mundo, não com brinquedo, mas com algum dia na vida, aconteceu recente comigo, minha filha gosta de uma personagem bem específica. Eu entrei na loja e perguntei, tem esse personagem? A vendedora falou, não tem. Aí eu já estava lá, dei 2 passos, eu achei o personagem dentro da loja. Se eu tivesse virado as costas e ido embora, então a experiência de compra, ou de marketing, ou de ativação,
ela também passa não por coisas grandiosas, às vezes está naquele atendimento. A pessoa que atende saber do que é o personagem, do que se trata o desenho, qual é o personagem principal ou não. Então, acho que, não, às vezes, quando a gente fala aqui de alguma coisa, às vezes o simples bem feito, o arroz e feijão bem feito, funciona muito bem, sabe? Tá ótimo. Fala, Fê, tem alguma ideia? Você, Bruno, acho que você é legal falar. Então, para o vendedor de loja online, tem um aspecto muito mais prático nessa parte. Por quê? Nós geramos expectativa no nosso cliente através da produção de conteúdo, através de blog dentro de site, redes sociais. Então, o cliente ele já vai acompanhando o lançamento daquele produto que está ligado a um filme. Então, isso vai causando uma expectativa para o dia do lançamento. É igual foi citado mais cedo. É como se você fizesse uma inauguração da loja. Então, isso atrai mais clientes. Pode também criar kits temáticos dentro do site. Você, por exemplo, você pega um apontador junto com um estojo e uma mochila, cria um kit temático daquele personagem. Então, a pessoa que já gosta daquele personagem, ele aproveita uma promoção com aquele kit já pronto, você acaba convertendo mais dentro do seu site. E também, por último, aproveitar as datas especiais, que é o quê? Lançamento do filme, Natal, Dia das Crianças. Inclusive, lá na loja, um mês antes do Dia das Crianças até janeiro e um pouquinho de fevereiro, é sempre como se fosse Natal, porque nós temos uma gama que atende produtos infantis, aí pega lá Dia das Crianças. Aí tem produtos que atende Natal todo mundo vende bem. Chega janeiro, temos materiais escolares, pedagógicos. Então, o lojista, ele sabendo ele posicionar os produtos dentro da loja, utilizando a estratégia de personagens para atrair mais clientes, acaba vendendo mais. Tá ótimo. Acho que a Fernanda faz um monte de coisa, né, Fê? Não, a gente faz. Mas uma coisa que eu ia comentar com vocês, que é bacana hoje, as mídias sociais ajudam bastante, né? E a gente tem muita informação nas mídias sociais sobre aqueles personagens, sobre aqueles produtos. Loja física, para mim, é super importante. Eu, particularmente, eu compro muita coisa online, mas eu gosto de viver a experiência do físico. E muitas vezes eu chego a ir a uma loja porque eu fui impactada nas mídias sociais sobre aquilo. Então, vocês têm hoje a facilidade de pegar informações sobre um personagem na internet, do próprio fabricante, e colocar essa informação nas mídias sociais de vocês. Então, vocês estão no Instagram. Aí, vou falar de uma marca minha, não é jabá, tá, Heitor? Masterchef. Masterchef é uma marca da Endemol. A gente tem uma linha de Masterchef Júnior. Tem muito assunto sobre Masterchef na internet. Você pode, de repente, o licenciado está falando sobre aquilo, lancei essa linha, tudo tal. Pegar essa informação, colocar nas suas mídias sociais, fazer um link sobre gastronomia. Você acaba conversando com essa comunidade, trazendo essas pessoas para conhecerem a sua loja. Então, a licença, ela permite uma conversa. Aproveitem essa conversa. E depois, no ponto de venda, façam essa exposição de acordo com o que vocês conversaram nas mídias sociais. Perfeito, não tem problema nenhum falar de marca. A gente tem tantas aí, né? E vocês todos acho que conhecem e sabem muito bem aquelas que têm hoje uma penetração maior, que estão na moda, né? Está na moda. Tem as lineares e tem as que têm um pico mais ou menos. E também a internet mostra isso para vocês. O TikTok traz todas as tendências até de produto. Total. É uma coisa impressionante. A moda agora é o livro que pinta, né? Porque as crianças estão ali olhando. Então, podem ver que na feira tem muitos produtos iguais, parecidos, com personagem ou sem personagem. Então, eu acho que o personagem agrega valor absurdo na venda, né? Eu acho que para os lojistas, os personagens são
muito importantes. Os agentes ajudam, os donos das marcas ajudam e não deixem de pedir ajuda. Exatamente. É muito legal. Realmente o ponto de venda é importante para eles e é importante para o fabricante. E o fabricante também ajuda, né? Então, a informação é tudo. Vamos ver quais são os erros, né, que os lojistas talvez cometam e que eles poderiam evitar de produtos licenciados. Tem algum, Bruno, que você pode falar? Ah, tem vários. Então, vamos lá. Por exemplo, comprar estoque demais. Muitas vezes você aposta num personagem E não vende E não depois. vende. E não só com o personagem, né? O lojista comete esse erro com todo tipo de coisa. Então, hoje em dia, ainda mais com sistemas informatizados, tem a forma de você acompanhar melhor como que é as suas conversões, que produto que sai mais, que produto que sai menos, para evitar esse tipo de problema, porque se deixar pelo lojista, ele só vai comprando e colocando cada vez mais. Então, se você não monitorar seus números, você vai acabar cheio de coisas no estoque que não vende, e mercadoria parada em estoque é dinheiro parado em estoque. Então, e ainda tem outros erros que os lojistas costumam cometer também, que é dar um passo maior do que a perna. Você apostar muito alto num determinada coisa e aquilo acabar não dando certo. É uma das coisas que pode mais falir empresas, é o que eu chamo de falir crescendo. Você está crescendo, 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 então você vai trazendo de tudo para a sua loja. Só que o giro de estoque, muitas vezes, ele não dá conta de fazer aquele dinheiro para você pagar tudo aquilo que você foi adquirindo. E ainda somado a esses produtos que não acaba vendendo. Então, acho que o maior erro assim, dos lojistas, de longe, é comprar muito estoque e apostar mais alto do que está acostumado. Agora, um acerto que eu vejo muitas vezes, e que eu costumo fazer isso com produtos licenciados, tem produtos licenciados que às vezes eles não emplacam, ele acaba sobrando no mercado. E aí o pessoal dos licenciados, eles podem dar mais detalhes como que funciona essa parte, mas o preço daquele licenciado que ele não vende tanto, ele vai caindo ao longo do tempo. Então, uma estratégia que eu utilizo na minha loja é o seguinte: como eu sei para quem eu estou vendendo, eu sei se meu público vai comprar aquele licenciado que na loja do vizinho está encalhado, que ele não está vendendo. Então, eu vou lá, compro num preço que está abaixo de mercado e anuncio no meu site no preço de mercado. E eu sei que ao longo do tempo, de repente uma estratégia de 3 meses, 6 meses, aqueles produtos irão vender e numa margem ótima, porque o meu público, ele se reconhece naquele licenciado. Portanto, é uma estratégia boa a ser utilizada. Tá, Fernanda, se tiver algum produto licenciado, não sei se já teve um case que não vendeu, o que você faz para ajudar o lojista ou como você pode proceder isso? O que você faz? Em 22 anos já aconteceu, né? A gente não acerta sempre. E tudo bem, porque aí a gente aprende também bastante e o mercado muda demais e às vezes a gente não acerta. A gente faz esse movimento de preço, de negociar royalties, de fazer uma campanha, de comunicar. Enfim, a gente faz um movimento para que tenha uma mudança nesse cenário. A ideia é que esse produto acabe vendendo. E às vezes ela vende por um equilíbrio mesmo de estratégia. Fala, Heitor. Eu acho que é isso, é exatamente isso. É um passo antes, né, ter o diagnóstico, como ele bem falou. Acho que é você entender para o fandom qual é o fã que você está vendendo. Porque às vezes as pessoas vêm até nós e falam, não está vendendo, já não vende mais, já passou. Mas você está comunicando certo? Você está vendendo para o fã certo, da forma certa? Né? O seu CRM está certo?
Aí sim, um segundo passo são as ações de preço, tal, e etc, e promoções. Mas o primeiro é o diagnóstico se a comunicação para o fã certo está correta. Bruno, você falou em estoque, né? Como é que você equilibra esse estoque quando um personagem está na onda, está estourando, explodiu, e você não comprou, né, tudo? Mas como é que você faz para... Porque a maioria, né, os personagens estouram e às vezes vocês não têm nem produto na loja. O que acontece? O Stitch mesmo, eu vou falar de marca, mas todo mundo sabe que ele é um sucesso, não adianta. Ele teve, quando ele estava começando, não tinha produto. Gente, não tinha produto na loja. Então, como é que você lida, não com esse case, porque já foi, mas você já aconteceu isso, de ter uma coisa muito na moda e você não ter o produto, ou não soube equilibrar a compra, ou sei lá? Então, eu citei um pouquinho mais cedo o exemplo dos produtos da Brink Art, que aconteceu comigo, né, que os clientes eles querem, mas não tem, porque já foi vendido tudo. Por exemplo, essa onda do Stitch, eu aproveitei para surfar nela. Essa daí nós soubemos, foi lançado por uma das empresas aqui na feira no ano passado, e nós trabalhamos forte em cima dela, tem um ano já. E até hoje é um produto que ele vende super bem. Assim, nós, como lojistas, muitas vezes nós temos aquele papel de ter uma prudência na hora de trazer os personagens que vão ser vendidos. O que eu costumo fazer? Eu vou lá no vendedor, eu sei que eu não tenho orçamento para comprar um monte de caixa de todos os personagens. Então, conhecendo o meu cliente, eu procuro trazer um pouco daquilo que eu sei que o meu cliente ele vai se identificar, e com isso eu coloco para vender e testo. Eu vou testando. Então, se eu coloco para vender, em poucos dias vendeu. Aí, opa, tem uma sinalização de que ali tem um produto bom para trabalhar. Aí eu volto no meu vendedor e falo, olha, eu pedi poucas unidades, agora eu quero uma caixa fechada. Ou dependendo se você reconhece que já é um sucesso mesmo, aí você vai lá e investe mais. Fala, olha, essa compra vai ser só desse personagem, eu quero uma compra fechada só desse produto. Que foi o que aconteceu comigo no caso das princesas lá. Que eu vendia estojo de canetinha de princesa e na época isso estava super em alta. Então, chegou uma hora que eu não sabia onde estava meu sofá mais, de tanta caixa de maleta de princesa que tinha dentro de casa. Então, essa estratégia, o vendedor ele tem que saber reconhecer e testar aquilo que vende e apostar naquilo que mostra que deu certo. Tá ótimo. Heitor, você acredita que os lojistas deveriam focar em produtos licenciados de grandes franquias ou também explorar oportunidades de nicho de personagens menos conhecidos, mas igualmente encantadores com o público? Eu acho que essa resposta seria analisar a loja como um portfólio de investimentos, né? Acho que todo mundo aqui tem o dinheiro guardado lá no banco, investido. Você vai falar você não vai colocar tudo no mais arriscado e tudo na poupança. Então, acho que depende de cada um entender o seu apetite a risco, né? E entender, fazer um mix, né? Como você estava falando. Eu não acho que nenhum nem outro, Marici. A resposta é essa. Acho que você tem que, a partir do momento que você se conhece, você sabe qual nicho você é bom vendendo, com qual tipo de fã de produto você se comunica melhor, você dosar um pouco mais nisso e ter estratégia, separar um pouco, sim, do capital para produtos de nicho, para você aprender a se comunicar com esse fã também. Eu não acho que é nem sim nem não, mas você aprender a dosar baseado no seu apetite a risco, digamos assim. Fala, Fê, o que você acha? Concordo com o Heitor. Eu acho que o mercado ele tem muitas possibilidades, e marcas também, e tem histórias, né? Porque tem a criança que gosta, tem os pais que gostam.
Então, você tem personagens que a criança gosta muito, tem personagens que os pais gostam, ou a pessoa que vai comprar um presente, que acaba influenciando. Então, eu acho que o lojista, sim, ele tem que aproveitar as ondas, mas tem muitos personagens que se mantêm e que garantem vendas sempre, né? Então, você tem que estar atento também a essas marcas, com certeza. Tá ótimo. Como falta um pouquinho aqui, eu vou abrir para perguntas, se tiver alguma. Eu não sei se alguém quer, por favor. Olá, boa tarde. Eu acho que essa pergunta, talvez a Fernanda consiga trazer uma luz. Eu escrevi aqui para ficar mais clara a pergunta. Se vocês pudessem, ou se você pudesse, dar uma dica para quem algum dia quer licenciar um personagem e que eu acredito que esse personagem ele vai se tornar um grande personagem. Não sei te dizer se amanhã ou se daqui 2 anos. Mas qual é a dica, tirando estratégia de conteúdo, tirando viralização, qual a estratégia que vocês poderiam dizer hoje que é eficiente para que eu consiga licenciar um personagem para daqui 1, 2 anos a gente está aqui e todo mundo conhecer esse personagem? Como vocês trabalham, sei lá, 20 anos com isso, qual é a dica que vocês dariam? Tá, eu vou começar, mas eu acho que aqui a Marici também e o Heitor podem falar bem, porque a gente tem um histórico muito legal. Eu acho que o primeiro ponto é o que você já falou, acreditar. Né? Você tem que acreditar e tem que investir muito nisso. Hoje as coisas acontecem muito rápido. Você tem que criar um personagem que tenha um valor, que fale com uma comunidade, como o Heitor falou lá atrás. Hoje as crianças, as pessoas, elas procuram conexões. Então, você tem que ter muito claro o posicionamento da sua marca. E tem que ter constância em conteúdo hoje. Né? Então, não adianta você lançar e não comunicar isso. Hoje as pessoas estão sendo impactadas o tempo inteiro. Eu acho que uma estratégia de comunicação, seja com influenciador, seja numa plataforma, seja em alguma mídia, você tem que comunicar isso. Eu não acredito que hoje uma marca consiga crescer sozinha só porque você criou ela, mas eu acho que o posicionamento da marca, né, hoje quando a gente recebe algumas marcas para avaliar, para analisar, eu acho que elas têm que estar com um valor e um posicionamento bem forte. Não acho que só grandes estúdios são capazes de fazerem isso. Eu acredito em marcas menores. A gente mesmo já começou a trabalhar marcas, e na minha história, marcas que eram menores, nacionais mesmo. O próprio Patati Patatá, quando eu comecei a trabalhar há 17 anos, não era nada, né? Ninguém conhecia. Era um sonho de uma pessoa que começou a investir em shows. Então, a gente fez uma estratégia. Qual vai ser a comunicação disso? Como que ele vai se posicionar? Como que vão ser os produtos? Aí a gente começou a desenhar para o licenciamento. Mas antes do licenciamento, como conteúdo, tem que estar muito bem posicionado. Eu acho que tem que adquirir, né? Eu acho que você tem que ter... A gente recebe, eu sou presidente da Associação Brasileira de Licenciamento. A Abral recebe muita coisa. A Abral recebe, eu recebo ligações de muitas pessoas com seu personagem querendo introduzir no mercado de licenciamento, porque ele tem... ou ele tem um canal no YouTube que tem alguns 1000 seguidores e que as pessoas estão pedindo produto. Mas quantos produtos eles estão pedindo? Quantos seguidores tem? Eu acho que você tem que mensurar o quanto de fãs você tem de uma marca. Se eu resolvo fazer um personagem e eu tenho, ou se acontece, muitas marcas falam assim, eu tenho, se você tem fãs, eu acho que toda marca tem uma história e cria fãs. Eu acho que o personagem está maduro para entrar no mercado quando ele já tem uma grande quantidade de fãs possíveis para comprar um produto de consumo. Esse produto de consumo só vai ser vendido se tiver gente querendo. É óbvio que você tem produtos aqui que não tem personagens e vão comprar porque está em compra de impulso e vai na loja para buscar determinado personagem. Com produtos sem personagem. Com personagem tem isso. É importante que tenha um número de fãs. É importante que você tenha mídia digital misturado com físico.
todo esse processo de mídias que a gente está aí nesse mundo louco, é um mundo louco, né, que a gente nem sabe. Ainda mais para nossa, para minha geração, então, mas eu sou muito digital, tá, gente? Eu adoro. Mas eu falo isso porque as crianças hoje, elas já nascem no digital, elas nem sabem o que é não ter um digital. Então, imagina um personagem ou uma marca que não está inserida num digital. Não existe para elas. Então, tem que estar além do físico, além do conteúdo, além de história. Não é verdade, Heitor? Você sabe muito bem isso. São os 3 Cs que eu falei no começo, né? Conteúdo, que vai gerar comunidade, que aí vai gerar o consumo, né? A gente cuida lá da Redibra, da Galinha Pintadinha, ela fez 18 anos agora. Isso, mas lindo. A gente cuida da Galinha Pintadinha desde o começo. E conectando um pouco com o que a Fê falou, é saber dizer não, cara. Muitas vezes, assim, você vai ter um propósito para o seu personagem, e aí vai alguém falar, mas vamos licenciar esse produto? E às vezes ele não vai ser exatamente o que o seu fã vai querer ou o que a marca precisa, né? Então, ao longo dessa história da Galinha Pintadinha, por exemplo, ali na Redibra, a gente falou muitos nãos. Vou dar um exemplo. A gente falou muito não para andador. De ter cheque em branco na mesa. A gente falou, não vamos fazer. Porque a nossa conexão é com a mãe. Ao longo prazo, a mãe vai ver valor nisso aqui. E hoje, 18 anos depois, é uma das top marcas da Redibra em venda, em resultado, etc. Então, dizer não é importante. E calma. Acho que você precisa entender para fazer um alicerce. Mas estavam fazendo uma casa. Tem que fazer um alicerce muito sólido da sua marca para você ir construindo. Né? Não apressar. Né? Às vezes não vai ser em um mês e um ano que vai acontecer. Mas com calma, com foco e aprendendo a dizer não. A Redibra, que tem mais de 60 anos, né, ali de história, a empresa, o CEO, o David, também era muito procurado com essas dúvidas que você citou agora. E na pandemia a gente envelopou um curso. Então, depois a gente pode trocar contato, ou você entrar no site da Redibra, eu peço para o time do marketing, a gente tem um curso lá que explica um pouquinho, entre aspas, desse passo a passo, o que você tem que pensar e não na hora que você está olhando para criar uma marca. E eu também tenho um livro escrito do Beabá do Licenciamento, tá? Que é bem o início de tudo. Isso tanto para a marca como para donos de empresas que queiram entrar em algum personagem. Tem muita informação, gente, no nosso grupo também. Aqui, na Abral tem informação, na IP Grupo, na Redibra, na Endemol, né? Então, se vocês entrarem nesse universo, vocês vão ter informações de todos os meios, sentidos. O legal é que vocês queiram aprender, né? Porque eu acho que isso é o mais difícil para nós. Gente, mostrar para as empresas. Eu estou no LinkedIn, Fernanda Abreu, da Comendemol. Vocês podem mandar mensagem. A gente pode se conectar lá, trocar figurinhas, mas eu acho que o pessoal passou bastante coisa importante aqui para se avaliar. Acho que é isso, né? Tá bom? Acabou. Muito obrigada a vocês pela audiência.